Paz e graça a você que nos acompanha em nossos canais. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Vamos ver hoje a reflexão litúrgica, dia 3 de outubro de 2021, do 20º domingo do tempo comum, ano B, São Marcos. O que Deus uniu, o homem não separa. Hoje será diferente das outras nossas reflexões. Normalmente, lemos e fazemos a reflexão de cada leitura e do Evangelho. Hoje, nós iremos fazer somente as reflexões. E no Evangelho, iremos refletir em blocos. Uma dica para facilitar a compreensão é dividir em blocos o que o autor fala, o que o personagem fala, quem são esses personagens envolvidos e onde estão durante a leitura. No caso do nosso Evangelho de hoje, há várias situações. Vamos lá? Primeira leitura, Gênesis capítulo 2, versículos 18 ao 24. A reflexão da primeira leitura. Está claro que o homem ou a mulher sozinhos são infelizes, se fecham em sua individualidade, perdidos em uma vida de egoísmo. Aqui encontramos uma antiga oração de núpcias e podemos tê-la como referência para a nossa reflexão da primeira leitura, onde narra o amor condicional entre o homem e a mulher, convidados a serem felizes e partilhar a vida um com o outro, unidos pelo amor, que é verdadeiramente um vínculo indissolúvel. A oração. E Adão exclamou, desta vez, sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Segunda leitura, carta aos Hebreus, capítulo 2, versículos 9 a 11. Reflexão desta segunda leitura. O ponto alto da reflexão, o amor de Deus pelos homens, que nos dá seu Filho único para o sacrifício e a humilhação. Fez isso para nos dizer que a vida só se concretiza no amor incondicional. A primeira leitura e a segunda leitura nos leva a sermos testemunhas fiéis ao amor de Deus no seio da nossa família e de nossa comunidade. E mesmo Jesus sendo Deus e nós pecadores, ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. Ele nos convida a sermos testemunha viva do amor de Deus. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Capítulo 10, versículos do 2 ao 16. Reflexão do Evangelho. Para nos situar melhor, o divórcio é consensual neste Israel do tempo de Jesus. Somente aos homens cabe se divorciar por qualquer motivo. Por exemplo, até de uma louça mal lavada já era motivo para se divorciar. Já a mulher era quase impossível o divórcio. Um marido leproso é um dos raros motivos que a mulher podia pedir o divórcio e ainda precisaria passar por um tribunal para aprovar ou não esse divórcio. Primeiro bloco que nós iremos refletir. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova. Perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou, o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam, Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. A reflexão. Estão colocando Jesus em uma cilada muito delicada. A lei, em Deuteronômio, capítulo 24, do 1 ao 4, diz que o homem pode se separar da esposa por qualquer motivo. Há também uma situação lá na Galileia, onde Herodes Antipas assassinou João Batista por criticar Herodes por ter abandonado sua esposa legítima. Os fanáticos extremistas pela lei armam essa cilada para encontrar motivos e condenar Jesus. Segundo bloco, Jesus então disse, foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu esse mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, um homem deixará seu pai e sua mãe e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Reflexão. Jesus, ele faz referência à nossa primeira leitura de hoje. Jesus consegue escapar da cilada. Qualquer outro posicionamento sobre o divórcio poderia ser considerado pelos extremistas legalizantes que Jesus foi contra a lei do divórcio ou contra Herodes.
O terceiro bloco. Os discípulos de Jesus não conseguiam compreender o que realmente Jesus quis falar e qual era a orientação que ele passou. E lhe perguntaram novamente sobre o divórcio. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e se casar com outro, cometerá adultério. Reflexão deste bloco. No Evangelho, Jesus é confrontado com a lei do divórcio e ele reafirma o amor indissolúvel, a partilha e a doação no projeto que Deus tem para o homem e para a mulher. Quarto bloco. Depois disso, traziam crianças para Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: deixai vir a minhas crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Reflexão. No início pode parecer estranho o autor do Evangelho terminar dessa forma, trazendo crianças para Jesus abençoá-las, e os discípulos não queriam deixar, mas há uma intenção catequética e pedagógica. O Evangelho termina com Jesus abençoando as crianças, sendo um contraponto da arrogância dos legalistas judaicos e dos discípulos que ainda não entenderam o reino de Deus. As crianças são simples, despretensiosas, sem acusações ou falsas intenções, sem ciladas e maldades. Só assim seremos dignos do reino de Deus. Reflexão e compromisso para a nossa semana. O amor de Deus é maior que o nosso amor. Deus não poupa esforços para nos resgatar. Dá seu Filho unigênito como cordeiro para nos lavar dos pecados que cometemos. Mas, infelizmente, somos perenes no pecado. Não somos capazes de amar incondicionalmente. Eu sou um exemplo de falha, de pecador. Sou casado em segunda união. Se afastamos do amor de Deus e Deus misericordiosamente não desiste de nós. Ele quer nos resgatar, nos dá oportunidades de estarmos presentes na construção do Éden, como o primeiro homem esteve e pecou e se afastou de Deus. Na exortação apostólica de São João Paulo II, Familiares Consórcio, a missão da família cristã no mundo de hoje, no parágrafo 84, está escrita assim: convida toda a igreja a ir em busca dos casais em segunda união, para que não se sintam separados da igreja. O primeiro passo para buscar nossa reconciliação com Deus é aceitar humildemente a nossa condição de pecadores. Somente assim conseguiremos encontrar a felicidade, a verdadeira felicidade, que é nos reconciliar com Deus. A exortação apostólica pós-sinodal Amoris Laetitia, do Santo Padre Papa Francisco, no número 78, diz o seguinte: a Igreja olha com amor para aqueles que participam de modo imperfeito na vida dela. Com eles, invoca a graça da conversão, encoraja-os a fazerem o bem, a cuidarem com amor um do outro e colocarem-se a serviço da comunidade, onde vivem e trabalham. No número 243, quanto às pessoas divorciadas que vivem numa nova união, é importante fazer-lhes sentir que fazem parte da Igreja, que não estão excomungadas, nem são tratadas como tais, porque sempre integram a comunhão eclesial. Aos casais em segunda união, voltem para a nossa igreja. É este o convite que Deus e a nossa igreja nos faz. Em seus diversos documentos de nossos santos papas, sua proposta é que o homem e a mulher sejam felizes. E essa felicidade não está nas coisas do consumismo, do individualismo, no distanciamento de Deus, mas está incondicionalmente participando do amor misericordioso, salvífico do Pai. Em Jesus Cristo, somos merecedores da graça de Deus, que nos dá por ser nosso Pai e Jesus, nosso amigo. Amém.